Estamos sendo gravados. Tá todo mundo conseguindo ver o compartilhamento? Eu vou deixar o grupo aberto, se vocês quiserem mandar por lá ou abrir o microfone e falar, o que vocês preferirem, tá? Então, o esquema dessa aula vai ser o mesmo esquema da aula de segunda-feira, né? Eu acho que alguns têm aula comigo na segunda também, de fundações. A gente vai acompanhando o slide, vai conversando, e as dúvidas que vocês forem tendo, né? Vocês vão me enviando ou aqui no grupo, eu estou com ele aberto, tá? O grupo de materiais, ou podem abrir o microfone e me interromper e perguntar também, o que vocês se sentirem mais à vontade, tá? Essa unidade 2 aqui, né, que a gente entrou já em aulas fora do presencial, né, a gente conversou um pouquinho sobre os ensaios, então lá na primeira gravação que eu fiz, que estava um pouco mais baixo o som e tudo, né, foi um primeiro vídeo, a gente falou um pouco sobre resistência à compressão, né, que é um dos ensaios mais importantes quando a gente fala de qualidade do concreto, tá? Esse vídeo, ele tá lá no link do OneDrive, ainda está disponível, né? Se alguém precisar tirar dúvida, esse tipo de coisa, ele vai ficar lá disponível. E aí, pessoal, o link o segundo vídeo também está disponível. No segundo vídeo, a gente falou um pouco de ensaios, né? Falou dos ensaios que são utilizados para concreto no geral, concreto fresco, com ele no estado endurecido. Falou dos ensaios de concreto autoadensável, né? Que são um pouquinho diferentes. Tem algumas peculiaridades em relação a isso, né? E aí agora a gente vai fechar falando de controle tecnológico do concreto. Eu sei que tem muita gente que trabalha com isso e vê isso, né, normalmente no dia a dia, né, quando estamos em épocas normais, né, não nessas épocas tão atípicas. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, tá? Conversar sobre controle tecnológico, né? E aí eu vou deixar para vocês, no final, um trabalho um pouco mais prático, tá? De dar uma pensada em si, pensar em vocês como profissionais, como que vocês agiriam em algumas situações. E aí, obviamente, ele vai valer um pouco mais, tá? E daí eu vou explicando e o que vocês tiverem dúvida, a gente vai tirando por aqui. Beleza? Vamos iniciar a aula de hoje, então, falar um pouquinho de controle tecnológico de concreto, tá? Qual que é, então, pessoal, o objetivo do controle tecnológico de concreto, tá? A gente pode trabalhar com esse controle com vários objetivos. Então, para entender o nosso concreto, a nossa mistura, entender a sua qualidade, como que ele vai evoluindo ao longo do tempo. Então, entender o seu histórico de resistência, como que a resistência, né, que é a propriedade mecânica que a gente trabalha, principalmente quando falamos de projeto estrutural, como que ela vai evoluindo naquele concreto ao longo do tempo, no meu concreto, no que eu estou utilizando na minha obra, né? Para que a gente consiga prever algumas situações que podem ocorrer, tipo, ele está chegando na resistência adequada que eu imaginei para o projeto estrutural? Sim, tranquilo, deixa correr. Tem alguma mistura de concreto que não está com a resistência que eu tinha imaginado, eu tenho um desvio muito grande, não está evoluindo da maneira como eu pensei, né? Pensar em alguma medida corretiva, alguma medida de reforço. Então, a gente vai acompanhando como que está esse concreto desde o momento da mistura ali, fazendo os ensaios que são para o estado fresco, né? O principal é o slump test, e aí depois fazendo os ensaios de resistência à compressão, principalmente em várias idades, para que a gente consiga acompanhar essa evolução do material, né, ao longo de alguns dias ali e garantir que eu não vou ter problema com ele para frente, tá? Além disso, a gente pode utilizar esses ensaios, esse controle, para dividir, né, também para conhecer qual que é a qualidade do concreto em cada região onde o concreto foi colocado, tá? Onde teve, né, o lançamento do concreto. Então, eu posso fazer controle tecnológico devido a regiões, separando por regiões. Então, faço para uma laje, para uma região, vai vir uma betoneira, né, e vai trabalhar só com aquela região. Aí eu conheço como que estão, né, os concretos, o concreto naquela laje, por exemplo,
ou para aqueles pilares ali que estão na garagem, veio um concreto específico, ou foi feito um concreto específico. A gente consegue separar esse controle tecnológico, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, por lotes, tá? E analisar o controle de cada lote. Então, se der um valor de ensaio diferente do que o que eu tinha pensado inicialmente, eu consigo saber aonde que deu problema. Ah, esse é o concreto que foi lançado em tal local. Então, lá eu vou me preocupar. E o resto, que não deu problema, eu não vou precisar mexer. Eu consigo analisar isso por local, né? Se eu conhecer o meu concreto, saber aonde que ele foi alocado, para que eu não precise movimentar toda uma estrutura, né? Porque deu um problema e eu não sei aonde que esse problema começou, tá? Então, o ideal é que a gente tenha um controle total da obra, né? Principalmente quando a gente fala de concreto moldado em loco, que é um pouco mais difícil de manter esse controle, essa qualidade, então tem que ser um pouco mais à risca. Quando vem o concreto comercial que a gente compra, o nosso cuidado é entender como que ele está a hora que ele chega ali, né? E também manter esse controle de aonde que foi aquele caminhão betoneiro, aonde que ele foi utilizado, tá? E aí, pessoal, quando a gente fala de lote, tá? A gente vai dividir dependendo da quantidade de concreto, do volume de concreto que eu estou utilizando, tá? Para determinada região, e também dividir pela quantidade de concreto comercial que eu estou comprando. Eu já vou falar para vocês um pouco mais sobre isso, tá? Então, aqui, né, no final, fala só o quê? Que as ações corretivas, se der algum problema, podem ser tomadas nas áreas específicas, e a gente não precisa, como eu falei, movimentar uma estrutura inteira se ela der problema, né? Porque eu já tenho um controle de aonde que foi colocado aquele concreto, tá? Beleza, pessoal. Em relação ao concreto, à mistura de concreto, a gente tem algumas definições já lá no momento de dosagem, tá? Que elas são aplicadas tanto para o concreto moldado em loco, quanto para o concreto, né, vendido comercialmente, tá? E a gente tem uma norma, né, nacional que vai reger essas qualidades, essas diretrizes, que é a NBR 12655. Então, se eu tenho dúvida do que eu posso trabalhar na minha mistura de concreto, ali eu tenho alguns parâmetros que eu consigo restringir mais, né, para montar um concreto adequado e não ter esse tipo de variação, tá? E daí, pessoal, para cada tipo de concreto e classe de concreto, então, principalmente classe, quando a gente fala em relação à resistência desse material, devem ser realizados os ensaios de consistência, o famoso slump test, e o ensaio de resistência à compressão. Esses são os nossos dois ensaios base, tá? É o ensaio no estado fresco, né, ali no momento, para a gente analisar a consistência da mistura antes dela ser lançada, antes dela ser utilizada, e o ensaio no estado endurecido, para a gente trabalhar com a qualidade mecânica mais importante do concreto, que é a resistência à compressão, que é utilizada para os cálculos do projeto estrutural, tá? E aí, dependendo do tipo de concreto que eu estou utilizando, ele pode sim precisar de alguns ensaios complementares, principalmente quando a gente fala de estado endurecido, né? Pode pedir alguma solicitação específica, e aí a gente faz ensaios complementares, como tração, como ensaio de flexão, né? Que a gente já viu em algumas aulas para trás, mas esses ensaios são externos, né? São fora do básico. O básico seria isso aqui, tá? Onde que eu posso fazer esses ensaios se eu não tenho como fazer eles na minha construtora, eu não tenho esse tipo de laboratório, alguma coisa, tá? Nós temos alguns laboratórios na cidade que fazem esse tipo de ensaio comercialmente, tá? O que eu sei, acho que o EPG faz, acho que o laboratório do Senai faz também. Aí você recebe apenas os resultados, né? Então, a gente molda os corpos de prova e recebe os resultados e consegue analisar como que tá o meu concreto, como que tá aquele material, tá? Acho que teve uma galera que entrou agora, eu já estava falando, né? Pessoal,
Quem entrou agora, entrou depois, o que vocês tiverem de dúvidas, vocês podem ou abrir o microfone, perguntar por aqui, ou mandar lá no grupo de materiais. Eu tô com ele aberto, eu olho ele aqui do ladinho e respondo vocês na hora, tá? Se não quiserem abrir, né, não tem problema, beleza? Joia, pessoal. Continuando aqui, pro concreto autoadensável, aquele concreto mais fluido, né, que a gente estava falando, eu posso comprar ele comercialmente também. Normalmente ele vai ter o quê? Um aditivo que deixa ele mais fluido para que ele consiga se adensar sozinho, né? E a gente precisa o quê? Por exemplo, bombear esse material para uma altura mais elevada, né, no edifício. Aí eu pego e compro um concreto que tem uma fluidez para chegar naquela altura sem ele ficar parado ali, sem ele prender a bomba, né? E aí a gente precisa de alguns ensaios diferentes, porque ele tem uma característica diferente do concreto convencional, tá? Então, os ensaios que são básicos para serem realizados para o concreto autoadensável é o ensaio de espalhamento, que vai utilizar o mesmo cone do slump test, mas os resultados que ele dá para a gente é um pouquinho diferente, tá? Então, a gente vai colocar o cone, né? Vai preencher o cone e vai medir com um cronômetro o tempo de escoamento, o tempo que ele leva para se espalhar, dar uma olhada na estabilidade visual do material para ver se ele está segregando, se ele não está segregando, o que está acontecendo, tá? Como que ele está para ser aplicado, né? E aí também ver a distância, né, desse espalhamento para analisar a sua consistência em relação a uma classificação parecida com o slump test, né, que é meio visual ali, para conhecer a qualidade do material, está relacionado com a sua consistência, tá? E aí nós temos um segundo ensaio que eu trouxe aqui, é o ensaio do anel em J. Por que trabalhar com um ensaio de habilidade passante é tão importante? Porque a gente vai ter... Oi? A gente vai ter armadura, né, pessoal? Normalmente, quando a gente pega um concreto que seja assim tão fluido, a gente trabalha com elementos de concreto armado que tem uma armadura, né, com pouco espaço entre ela e tudo mais. Por isso que a gente pega um concreto tão fluido, né, para que ele consiga se adensar ali, consiga preencher todos os espaços e não fique preso entre as armaduras, né? O que aconteceria com o concreto convencional, seria difícil de vibrar, difícil de fazer ele ficar homogêneo. O concreto autoadensável facilita essa situação, tá? Então é importante a gente fazer, se for possível, um ensaio de habilidade passante, né? Algum deles tem, acho que 3 que eu passei para vocês na última aula, tá? Qualquer um deles vai me facilitar para entender como que tá esse concreto, né, em relação às armaduras ali num elemento estrutural, beleza? Tranquilo por enquanto? De boa? Vamos para a sequência, tá? Quando que eu realizo os ensaios de controle tecnológico, tá? Ensaio do slump test e ensaio de resistência. Quando que eu pego essa amostragem, em que momento na minha obra, né? Quando que eu faço isso? O que é recomendado para a gente fazer, pessoal? Claro, temos limitações de pessoal, de tempo, de dinheiro, de material para poder conseguir essa amostragem, tá? O que eu vou passar para vocês é o ideal, a situação ideal de ser feita, né? Esse que é o meu objetivo quando a gente está falando aqui nessas aulas de materiais. Claro, se eu não conseguir fazer tudo isso, conseguir fazer algumas dessas diretrizes, já está ótimo, né? A não ser que a gente tenha um concreto que precise de um controle muito rigoroso, né? Que vai ser solicitado com uma resistência muito alta, com uma carga muito alta, e aí eu preciso de um controle mais específico, mais cuidadoso. Para concreto moldado em loco, pode acontecer de a gente não conseguir vencer todas essas diretrizes, tá? Mas eu vou passar para vocês o que seria o ideal de ser feito. O ideal de ser feito, esses ensaios, na primeira amassada do dia, tá? No primeiro concreto do dia, se ele for moldado em loco, claro.
Isso, tanto para concreto, para argamassa, seria feito um ensaio no estado fresco, tá? Que é o chamado slump flow. A gente vai falar dele um pouquinho mais para frente quando entrar em revestimento, tá? Mas são ensaios que deveriam ser feitos ali no momento que a gente prepara aquele material. Então, no primeiro preparo do dia. E nesse primeiro preparo do dia, o que é importante? Conhecer a umidade da areia. Como a gente sabe, normalmente, os nossos materiais de base não ficam alocados no local 100% correto, eles ficam em contato com umidade, né? Seja no local onde eles estão colocados, então no chão, ali, eles nem sempre têm cobertura, né? E o ideal é que a gente tenha um controle da umidade dessa areia no começo do dia, para conhecer como que ela vai estar se comportando na minha mistura ao longo do dia e eu consigo ajustar o meu traço ali num primeiro momento, tá? Além disso, fazer esses ensaios após a interrupção de concretagem de pelo menos 2 horas. Se eu estou num processo de fazer uma concretagem em obra, parei por 2 horas, fiz um intervalo, vou começar a concretar de novo, vou fazer mais material e continuar a concretagem, esse novo material faz o ensaio de novo. Aqui, troca de operadores. Na troca de operadores, tá? O que acontece? Muda a pessoa que está movimentando a mistura, principalmente em concreto moldado em loco. O operador, ele modifica a mistura? Sim, tá? Ele pode acabar modificando, né, a maneira como está sendo misturado aquele material, a maneira como ele está sendo lançado. Então, trocou de pessoal, a mistura pode se modificar. Então, o ideal é que a gente faça pelo menos o ensaio no estado fresco, tá? E quando a gente for moldar os corpos de prova de resistência, tá? Antes de fazer essa moldagem do corpo de prova cilíndrico para mandar para o ensaio de resistência, né? O ideal é que a gente faça o ensaio do slump test nesse mesmo procedimento. Então, faz o slump e já molda com o material que está ali no slump, né? Os nossos corpos de prova cilíndricos, tá? Então, aqui são algumas diretrizes de quando que deveria ser feito essas situações. No concreto usinado, né, o concreto que a gente compra comercialmente, que vem o caminhão betoneira pronto, quando que eu faço esse tipo de procedimento para conhecer a consistência? A cada caminhão betoneira que chega, tá? Chegou um caminhão betoneira, é um tipo de mistura. Ah, mas é o mesmo traço, é o mesmo trajeto, é a mesma quantidade. É mistura diferente, tá? Concreto é o quê? Completamente imutável. Mudei o local, a região onde eu estou fazendo, mudei a minha mistura de concreto, tá? Mudei o trajeto, demorei mais 5 minutos em relação ao outro que chegou 5 minutos antes. Mudei a rotação do caminhão betoneira, mudou o material, entendeu? Qualquer detalhe ali vai influenciar, então é importante que a gente conheça a consistência de cada betonada de concreto, tá? Dúvidas, alguma coisa? Tranquilo? De boa? Deem só um joinha lá no grupo, galera. Já tá bom. Ok, tá bom. Ok? Galera, o ideal, quando a gente fala de concreto, é que a gente divida, né, para realizar essas amostragens, divida o material em lotes, tá? Então, como eu comentei, para o concreto usinado, fica um pouco mais fácil a divisão em lotes, porque a gente tem um volume grande, tá? Que vem no caminhão betoneira. O ideal é que a gente realize os ensaios para cada caminhão betoneira, beleza? Seria um lote, uma betonada, um lote. Mas quando a gente fala de concreto moldado em loco, nem sempre, como eu comentei, a gente consegue realizar esses ensaios seguindo todas essas diretrizes, né? Então, o ideal é que a gente divida alguns lotes por volume. E aí a gente consegue dividir mais ou menos aqui, como está nessa tabela. Então, em cerca de 50 metros cúbicos ali de material, se ele tiver só sendo solicitado a compressão
por exemplo, nos pilares, tá? Quando a gente fala de pilar e fundação, a gente pode juntar um volume de concreto de 50 metros cúbicos, 50 metros cúbicos para fazer esses ensaios, tá? E aí, quando a gente fala de vigas e lajes, que a gente vai ter esforço de flexão, né? Vai ter um esforço diferente ali, a gente pode ir para 100 metros cúbicos de material. Um lote vai ser 100 metros cúbicos, tá? E aí, ainda falando do caminhão betoneira, desse caminhão que vai ser um lote a cada caminhão que for comprado, o ideal para a gente retirar o material para fazer essa consistência, para ver a consistência do material e fazer a moldagem dos corpos cilíndricos para mandar para a resistência, é que a gente pegue, né, em uma certa altura dessa mistura, porque ela vai estar vindo misturada, a gente vai retirar um pouco de material, tá? E aí a gente retira cerca de 15% do seu volume, aí sim eu faço os ensaios, tá? Antes de descer os outros 85%, tá? O ideal é que a gente não pegue nem no começo, nem no final ali da mistura, para a gente ter uma amostragem um pouco mais real de como que está a mistura por completo, tá? Porque pode ter um pouco de segregação, exudação ali no começo, beleza? Vamos lá, meu povo. Então, para o controle de qualidade em relação à resistência, tá? Resistência com pressão, que é o nosso ensaio base, né? Para analisar a qualidade mecânica do concreto, a norma nos fala de 2 corpos de prova, tá? O mínimo para ser realizado por idade e por mistura de concreto são 2 corpos de prova. Se eu quero em 2 idades, 4 corpos de prova. Se eu quero em 3 idades, 6 corpos de prova, tá? Qual que é a nossa idade base? Qual que é a idade que eu preciso fazer? 28 dias. Essa é a idade do concreto, né, da resistência do concreto, que é utilizada no projeto estrutural, porque através de estudos, né, conhece-se que nos 28 dias o concreto atinge 100% da sua resistência. Ele hidrata, chegando numa resistência de 100%, o que tinha sido planejado para aquela mistura. Ele para ali no 100%? Não, ele continua crescendo em resistência nos próximos anos, mas aquele valor do 100% ali dos 28 dias é o valor que a gente consegue utilizar já para fazer o projeto estrutural, pensando na sua utilização, na sua solicitação, tá? O que esses 2 corpos de prova tem que ter, né, quando a gente está analisando o material? Moldados ao mesmo tempo. Então, montei mistura de concreto, recebi a mistura de concreto, pego 2 moldes de corpo de prova, moldo os 2 na hora, tá? Os 2 com a mesma mistura de material, beleza? Moldados ao mesmo momento, e o ideal é que seja o quê? O mesmo operador, a mesma pessoa que faça a moldagem desse corpo de prova cilíndrico, para a gente não ter diferença em relação ao operador, porque isso pode dar diferença no corpo de prova sim, tá? E aí, pessoal, em relação a valores, o valor de resistência à compressão que vai ser adotado vai ser o maior valor em relação a esses 2 corpos de prova. Então, vou quebrar os 2 corpos de prova em prensa, né? Vou comprimir eles até eles fraturarem, vou receber 2 valores de resistência à compressão. Pego o maior do valor, o maior dos 2 valores vai ser o meu resultado. A norma fala de 2 corpos de prova, pessoal, mas dependendo do controle tecnológico que vocês querem fazer, o ideal é que a gente trabalhe com pontos estatísticos, tá? Para a gente ter, né, uma média ali que seja mais interessante, que tenha uma amostragem um pouco melhor. Então, o recomendado é que vocês trabalhem com 3 corpos de prova, tá? Nem sempre é possível, mas se for possível, escolham trabalhar com 3, porque aí a gente tem uma comparação de valores mais interessante, né? Se um destoar muito dos outros 2, a gente consegue retirar aquele e aí só trabalhar com os 2, tá? É bem mais preciso, né? Beleza?
Então, pessoal, como eu comentei lá no começo, né, da aula, uma das esferas do controle tecnológico que nos auxiliam também quando a gente fala de edificação feita em concreto, né, e que pode auxiliar num futuro não tão longe assim, quando começar a aparecer alguma situação que a gente não previu, ou quando aumentar a solicitação em alguma área, é o que a gente chama de mapeamento do concreto, tá? Então, colocar o material em locais específicos e aí entender aonde que esse material foi colocado, ter isso anotado. Ah, tá. Eu vou mudar ali, peraí. Achei que eu já tinha mudado. Só um pouquinho, pessoal. Vou pôr aqui. Pronto. Agora, as configurações do grupo estão para todos os participantes, tá? Eu não tinha visto essa mudança. Alguém que ficou com alguma pergunta perdida, manda lá que eu já respondo. Achei que eu tinha mudado isso antes. Acabei esquecendo. É muito grupo, gente. Meu Jesus amado. Pronto, já mexi lá. Não se inibam. Agora enche de pergunta lá. Vamos dele perguntar. Tá? Se vocês lembrarem de alguma situação que vocês já viram, que vocês já conhecem também, quiserem mandar lá, sabe? São tudo coisas para acrescentar. A gente vai conversando sobre, né? Às vezes tem alguma situação diferente, falar, a gente faz diferente, faz assim, né? O controle fica um pouco diferenciado. Aqui, quando a gente trabalha com essa parte de controle tecnológico, é tudo muito teórico, né? Muito dentro do que deveria ser feito, de como é a ideia para manter um controle específico. Às vezes, dependendo do que vocês trabalham, do material que vocês estão trabalhando, exige algum outro ensaio, ou o controle é feito de maneira diferenciada porque funciona melhor na prática, tá? Isso acontece bastante, tá? Quando a gente trabalha com diferentes misturas de concreto, né, acaba aparecendo necessidades diferenciadas, e aí é só experiência mesmo, tá? Aqui seria um geral, né, que funcionaria para tudo. Tá? Então, quando a gente fala desse mapeamento, o ideal é o quê? Que a gente saiba aonde que aquela mistura de concreto foi colocada. Então, eu vou ter vários elementos estruturais, né, elementos de vedação, de revestimento, que vão levar essas misturas de concreto e de argamassa. O ideal é que a gente tenha um controle para conhecer aonde que essa mistura foi colocada, para a hora que dá algum problema, a gente analisar se há um problema de resistência, é um problema da mistura, ou é algum outro problema que não está relacionado com isso. E aí a gente vai eliminando, né, situações, né, para conseguir fazer um laudo mais aproximado, tá? Por exemplo, fui chamado lá para fazer um laudo porque tem corrosão no pé do pilar. Isso é um problema da mistura, da resistência, é a minha armadura que começou a corroer, né, e deu problema. Tem algum contato com umidade, tem alguma fissura que está muito aparente, tem contato com o solo, tem algum produto químico que está sendo colocado ali. A gente vai eliminando, né, para entender o que está acontecendo realmente naquele pilar, o que acabou causando aquele problema, tá? Então, se acontecer um problema específico, a gente consegue detectar e controlar o concreto daquela região, né? Ou, por exemplo, deu problema nesse elemento, pode dar problema no próximo, no pilar que está do lado, porque ele tem a mesma mistura de concreto. Então, ele também não vai aguentar, porque a resistência não estava no esperado. Aí a gente já consegue prever algumas situações que podem começar a ocorrer para frente, tá? E aí, pessoal, eu consigo, então, analisar o projeto, ver o que tinha de resistência, o que era pensado para aquele elemento, né? E analisar se eu preciso fazer, por exemplo, um reforço estrutural. Aqui está uma armadura, né, que foi colocada em volta do pilar, que vai ser realizado um reforço estrutural só naquela região, porque esse pilar está sendo solicitado mais do que ele está preparado para aguentar. Isso acontece, né? E aí a gente faz um reforço localizado, um reforço estrutural. Ou se eu precisar ainda, faço uma demolição no local específico, sempre lembrando que
de fazer um processo de escoramento antes de começar a mexer com o elemento estrutural, né, para a gente não ter uma tragédia parecida com o que aconteceu naquele edifício no ano passado, tá? Tem que preparar o edifício para aguentar as solicitações para eu conseguir mexer num elemento estrutural que está segurando todas as cargas, né, da minha edificação, tá? Para não ter esse tipo de problema. Beleza? Olha aqui um exemplo de mapeamento da concretagem, tá? Nem sempre ele vai ficar o quê? Completamente demarcado e tudo mais. Acontece da gente ter que trabalhar com regiões, né? E dependendo do volume de concreto, eu vou além da minha laje inicial, vou além dos meus elementos estruturais iniciais, né? Vou avançando para os próximos e eu vou demarcando as regiões onde foi utilizado o concreto, tá? Para conhecer aonde que foi o material. Então, a ideia é que a gente tenha um planejamento de concretagem, aonde que vai ser aplicado aquele concreto e quando que vai ser aplicado, para também facilitar no processo executivo. Então, aos poucos, a gente vai concretando determinadas regiões do que é melhor de eu concretar primeiro, né? Então, etapas executivas da obra em si. E aí, conhecer o número da betoneira que descarregou lá nessa região, então se for comprado comercial, ou conhecer quais eram as propriedades da minha mistura moldada em loco que foi utilizada para fazer a concretagem naquele dia, data e hora do início da concretagem. O interessante da data também, pessoal, é falar de temperatura, tá? Fazer uma anotação de temperatura. Isso é feito em laboratório, normalmente eles anotam a temperatura, né, de aplicação do concreto, porque isso pode influenciar depois, quando ele está em processo de cura e tudo mais, né, pode causar algum problema, e conhecer a temperatura facilita para entender se deu alguma situação devido à temperatura. E aí, número da nota fiscal, né, para a gente saber de quem cobrar, onde cobrar, e a consistência do concreto, então, valor do slump, o valor do espalhamento ali, que seria a característica do concreto no momento de dosagem. Isso é um valor bem interessante para a gente conseguir comparar, se for precisar conhecer qual que foi o concreto que foi aplicado naquela região depois. Tranquilo? Susi? Agora vocês conseguem mandar joinha, né? Não que alguém vá mandar, né? Mas... Show. Beleza, meu povo. Falando de tipos de concreto e tal, agora ficou bonito, hein? Agora mandou uma galera. Tipos de controle do concreto e tudo mais, nós podemos fazer 2 tipos de controle que aí vão mudar em relação à amostra, tá? Qual que é o tamanho da amostra, aonde que eu vou pegar essa amostra, beleza? Então, a gente pode definir um tipo de amostragem, e isso vem lá da estatística, né? Quando a gente fala de tamanho de amostra, quanto maior o tamanho da amostra, mais preciso vai ser o resultado das médias e tudo mais. E também vai nos auxiliar aqui nessas situações práticas, tá? Então, a gente começa a entrar nesse momento mais prático aqui. Nossa, agora eu fiquei faceira. Olha a quantidade, Jesus amado. Isso que é interação, tá? Controle por amostragem total e controle por amostragem aqui parcial. Vamos falar primeiro do controle por amostragem total. Todas as betonadas são amostradas, tá? Então, tudo que está sendo produzido tem amostra, né, que a gente vai utilizar para fazer ensaio. Vai pegar um pouquinho de amostra para realizar os ensaios. E aí, os nossos resultados, né, eles são representados por um exemplar. O exemplar vai ser o quê? Quantidade de corpos de prova que representa o lote de concreto produzido no dia. Então, tudo que vai ser produzido no dia ou vai ser recebido no dia vai ser feito moldes de corpo de prova, né? Parecido com esses daqui, corpos de prova cilíndricos. E isso, a amostragem, os corpos de prova do dia, né? Dependendo das idades que a gente vai
utilizar de resistência lá na frente, vai analisar, vão formar o que a gente chama de exemplar. E aí esse exemplar é levado para o laboratório, são feitos os ensaios, tá? E aí é rompido, a gente pega os resultados e a resistência à compressão, né, que a gente vai analisar é representada pelos resultados de média ali recebido pelo exemplar. Então, vai dar um volume de corpo de prova absurdo, tá? É um volume muito grande de material. E, às vezes, dependendo da obra, fica inviável de fazer um volume tão grande de corpo de prova, né? Dia a dia, assim, fica uma loucura. Isso não é tão comum, assim, de ser realizado, né? De qualquer mistura de concreto já tem corpo de prova. Para vocês terem uma noção, ali no... Se o concreto, depois de concretado na amostra, não der o esperado, o que fazer? Então, o que acontece? Se eu pego uma mistura de concreto, levo essa amostra para o laboratório, faço a resistência, e aí ela não dá a resistência que eu precisava para aquele elemento. Beleza, o que eu faço? Eu vou analisar o meu projeto estrutural. Lembrem-se lá, nos projetos estruturais, a gente tem um coeficiente de segurança, um fator de segurança grande. E é para situações desse tipo, porque a nossa execução, né, ela vai ter muita variação, tá? Então, auxilia quanto a isso. Cheguei no projeto estrutural, meu senhor, vai cair o negócio, tá? Aí, não, mesmo com o projeto estrutural, mesmo com o fator de segurança, tá muito baixo. O que eu posso fazer? Você pode realizar um reforço naquele elemento estrutural específico ou naqueles elementos, tá? Realizar uma situação como essa aqui, montar uma armadura externa, fazer uma nova concretagem, aumentar a dimensão daquele elemento estrutural para que ele aguente uma solicitação maior. Isso pode ser feito, ou dependendo da situação, da obra, do local, do tempo que eu tenho, do que eu vou ter que fazer depois, eu posso escolher demolir aquele material e refazer. Demolir e refazer vai gastar muito dinheiro, muito tempo e vai dar um prejuízo? Sim. Por isso que a gente cuida tanto da etapa de produção e de lançamento e desse material. Mas eu posso fazer essas escolhas. O que é melhor eu fazer? Um reforço, melhorar esse material e fazer uma junção com material melhor, ou fazer uma demolição localizada ali, trocar o material antes que seja tarde, né? Seria essas duas escolhas nesse momento. Beleza? Isso já aconteceu, gente, aqui na nossa cidade, eu vi uma situação dessa. Sim, a esclerometria, o que acontece? É um ensaio, né, que a gente... De aplicar essa armadura de reforço. Então, a gente... deixa eu responder por partes. A esclerometria é um ensaio que vai ser feito no local. Então, é um ensaio feito em campo, vem um equipamento e a gente dá um soco no elemento estrutural que está já moldado. Esse ensaio, ele nos dá uma ideia da resistência daquele elemento. Qual que é a resistência que ele está naquela situação já moldado. Com esse resultado de esclerometria, eu posso fazer essa análise. Se a minha resistência de laboratório, o meu corpo de prova, está próximo do que está no real, ou pode ter dado algum problema no corpo de prova, sabe? Então, a gente faz um ensaio em campo para poder quebrar essa dúvida, né, de, mas o meu corpo de prova que foi mal moldado, o meu elemento está completo, está homogêneo, está tranquilo, não apareceu nenhuma fissura. Então, eu faço um ensaio em campo, né, que é esse ensaio de esclerometria ali, a gente vai no elemento, faz o ensaio no próprio elemento, no próprio pilar, na própria viga, e ele dá uma resposta da resistência do elemento. Ele é completamente preciso? Não. Eu posso ter variações, mesmo se ele me der uma resistência boa, ele pode acabar depois fissurando? Pode. Ele é um ensaio que, como é que eu posso dizer? Ele é indireto, sabe? É um equipamento indireto. Então, a gente faz esse ensaio para ter uma ideia de como está a resistência
campo, e aí faz essa análise junto com o projeto estrutural. É necessário eu fazer um reforço, uma demolição? Às vezes não é, pessoal. Como eu falei, o fator de segurança que a gente tem para concreto armado, para elementos estruturais, é muito grande. Tá? A gente tem um fator de segurança para cuidar desse tipo de situação. Quando que eu vou precisar fazer um reforço? Quando é uma situação extrema, tá? Quando realmente o concreto não chegou nem em 50% da resistência que ele precisava atingir. Ou a gente tem uma situação de falha de concretagem muito absurda num concreto que vai estar solicitado o tempo inteiro a compressão, tá? Mas a escalenometria auxilia, sim, para a gente entender como que está o elemento ali na obra. É um ensaio bem interessante. Não sei até se não tem. É para ter, pessoal, vou dar uma procurada. Esse equipamento no nosso laboratório aqui da Unopar, tá? Na volta, a hora que a gente voltar, tomara que seja logo, né? Que a gente volte. Eu vou ver ali no laboratório para ter esse equipamento, e daí a gente pode até testar, né? Vou ver ali, é bem interessante. Como que eu posso aplicar essa armadura de reforço? Então, vai ser uma reanálise do meu projeto estrutural, tá? Eu tinha pensado inicialmente uma dimensão específica para aquele pilar, para aquela viga. Eu vou o quê? Pensar numa dimensão nova, tá? E aí eu vou aplicar a armadura que seja adequada para essa dimensão nova, para que supra essa dimensão nova. Aí o ideal é que a gente faça, em relação à aplicação de concreto, que a gente tenha uma camada de concreto ali que consiga dar uma aderência para a camada nova que vai ser aplicada, tá? Então a gente faz um processo de deixar uma rugosidade naquele material, para que ela não fique aquela camada lisa, né, que fica depois que a gente faz o processo de desforma. Então dá uma, como é que chama? Eu não lembro o nome específico, mas tira um pouco da superfície para deixar uma camada rugosa, e aí, à medida que a gente vai colocando material novo... Opa! Caiu? Tá aparecendo para vocês, gente? Caiu para todo mundo? Normal? Voltou? Normal? Tá. A gente tá com umas instabilidades na famosa internet aqui na cidade. Eu vi que tem até alguns professores que estão sem internet hoje, tá? Então pode ser alguma coisa assim que deu uma instabilidade. Às vezes a minha até aparece que, tá instável, tá? Isso pode acontecer durante a live, tá? Qualquer coisa vocês vão me avisando, eu repito, né, o que eu tava falando antes. O que eu tava falando era isso: a gente monta a armadura que foi pensada no projeto estrutural para suprir essa nova dimensão do elemento, e aí faz o apiloamento, essa palavra que eu queria lembrar, apiloamento da superfície de concreto ali, que já estava pronta, para deixá-la mais rugosa, para ela conseguir aderir nessa camada nova que vai ser aplicada, tá? Mais alguma dúvida em relação a essa parte? Tranquilo? Isso pode ser feito, pessoal, só no local de falha também, quando a gente tem o elemento na dimensão correta, não precisa fazer o reforço, mas tem uma falha de concretagem, eu posso fazer esse procedimento só naquela falha. A gente faz uma abertura quadrada ou retangular naquele local, faz o apiloamento do concreto para ele ficar mais rugoso e conseguir aderir na camada nova, e reaplica uma camada nova ali de material fluido, né, para a gente conseguir fazer essa conexão e deixar ele completo novamente. E aí, pessoal, nós temos se for uma laje armada, na laje o negócio fica mais complicado, é isso que eu falo. Aí, o que é o ideal? Ou a gente vai ter que aumentar a dimensão dela, e às vezes não é possível, porque ela já está concretada e já foi pensada numa dimensão específica, né? Aí é um momento de pensar em demolição localizada. Porque laje é bem complicado a relação, principalmente as lajes que são maciças, né? Por isso que elas estão começando tanto a cair em desuso, que a gente já busca o material pré-moldado para tentar evitar essas situações, tá? Porque aí a gente tem um controle tecnológico do material que é feito em fábrica e tudo mais, e vai evitar esses problemas de concretagem que poderiam gerar um prejuízo muito grande.
em relação à laje, assim, o que eu vi ser feito foi demolição localizada, tá? Tem eu não sei se eu já comentei com vocês, mas tem aqui na universidade da nossa cidade, né, no departamento do nosso curso, teve que ser feita uma demolição localizada na região por causa disso, nesse bloco novo, nessa extensão. Não chegou na resistência adequada o material, estava começando a aparecer fissuração e nem tinha ido para a parte de vedação ainda. E em relação à análise, eles chegaram à conclusão que seria melhor demolir. Aí demoliu laje, demoliu viga, demoliu pilar e fez de novo, porque a resistência estava muito fora do que tinha sido imaginado e não era recomendado nem fazer reforço, porque iam gastar muito e não iam chegar no reforço que seria necessário. E aí o prejuízo é da empresa mesmo. Beleza? Galera, controle. Então, a gente falou do controle por amostragem total. E agora a gente vai falar do controle por amostragem parcial. O que é o controle por amostragem parcial? A gente vai pegar corpos de prova em amostragens distintas, então não vai ser aquele número de corpo de prova tão grande, tão robusto, que a gente tinha pensado inicialmente, tá? Né? Que a gente tinha comentado aqui na amostragem total. Vai ser um número mais selecionado de corpos de prova, de lotes distintos, pega um pouco de corpo de prova aqui, um pouco de corpo de prova ali, e aí esses exemplares, né, são levados para realizar a resistência, e aí a gente faz esses valores de resistência vão vir para a gente, e a resistência vai ser a média de todos os exemplares que foram analisados, e a gente leva em conta o desvio padrão dessa amostra, tá? Tirando o desvio padrão. Por quê? Como a gente vai pegar poucos exemplares de corpos de prova em betonados diferentes, em misturas de concreto diferentes, a gente pode acabar tendo umas variações mais excessivas do que se a gente analisasse a amostra por completo, né? Todas as betonadas eu pego corpos de prova para todas as idades. Então, aqui eu faço um pouco mais selecionado e aí eu tiro o valor do desvio padrão para eliminar essas variações excessivas, esses extremos, tá? E aí, dependendo do tipo de concreto que eu estou trabalhando, a gente vai definir o número de exemplares que é recomendado para que a gente analise em laboratório. Então, são 6 exemplares grandes, então, junção de corpos de prova. Quando a gente fala de concretos com resistência de até 50 MPa, né, que foi programado inicialmente em projeto até 50 MPa, passando de 50 MPa, a gente fala de concreto de alta resistência, e aí o controle tecnológico tem que ser, sim, mais rigoroso, porque a gente precisa de uma resistência bem mais alta ali, né, nas primeiras idades, então a gente não pode ter essa margem para erro tão fina, né? Então a gente entra numa quantidade ali de 12 exemplares, que é o ideal, e aí faz esse procedimento, manda os corpos de prova, pega os resultados ali, retira o desvio padrão para chegar num valor geral para aqueles exemplares de concreto, tá? De resistência. Vamos ver perguntas. Deve ser feito em todos os caminhões que chegam na obra. O ideal, sim, é que seja feito em todos os caminhões. Nem sempre é possível, tá? O que é o ideal quando a gente fala de todos os caminhões? Pelo menos slump em todos, tá? O ideal seria fazer slump e pegar corpo de prova. Pelo menos 2 corpos de prova por caminhão, beleza? O ideal seria isso, né? A gente fazer os 2 ensaios, mas pelo menos fazer o slump para conhecer a consistência, e aí define alguns caminhões ao longo do dia para fazer as moldagens dos corpos de prova cilíndricos. E aí utiliza esses valores para mandar para o laboratório, tá? Normalmente, o que acontece quando a gente compra comercialmente, né? O pessoal da própria fábrica, eles já fazem, na própria usina de concreto, já fazem um controle tecnológico bem rigoroso,
tá? Principalmente em relação à resistência, né? Porque eles que produzem a mistura e tudo mais. Mas a gente faz o quê? Para ter uma segurança, né? De que o meu material está dentro do que eu tinha comprado, dentro do que eu tinha esperado. Então, é o nosso papel também fazer esse controle no momento da obra. Mais perguntas, questionamentos, comentários? É difícil de fazer, gente. Não é o que eu falo para vocês. O que eu vou falar em aula? O que deveria ser feito, todos os passos, o mais detalhado possível. É possível de fazer isso em todas as obras, toda vez? Não, tá? Não é possível. A gente faz dentro do que a gente consegue. A gente trabalha com um limite de amostragem, trabalha com pelo menos os ensaios básicos para conhecer a consistência do material, manter o traço, né? Levar em conta, comprei o material, veio com a consistência que eu pedi, tudo isso, para que a gente consiga trabalhar da melhor maneira possível, né? Mas nem sempre é possível por questão de tempo, de dinheiro, de pessoal, tem tudo isso envolvido o tempo inteiro, né? E acaba dificultando no nosso controle do material, tá? Beleza. Pessoal, quando a gente fala de concreto, tá? Eu vou entrar num outro tipo de concreto aqui, que seria necessário um controle tecnológico mais profundo para obras específicas, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre concretos aqui mais robustos, né? Que tem algumas características mais exacerbadas ali, melhoradas e tudo mais. Então, dependendo do projeto arquitetônico, da edificação, do tipo de empreendimento que eu estou trabalhando, a gente pode necessitar de elementos estruturais que resistam mais, que tenham uma durabilidade maior, né, que tenham uma homogeneidade que seja mais visual em si, né, que vão ser concretos que vão ficar aparentes, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente fala do chamado concreto de alto desempenho, que vem cada vez mais surgindo, né, e sendo utilizado, sendo difundido na indústria, e ele abrange uma classe de concretos, de misturas de concreto, que tem comportamento superior ao concreto convencional que a gente conhece. Mas isso é comportamento superior em relação ao quê? Em relação a várias características, tá? Então, desde uma trabalhabilidade mais adequada, ou seja, aqueles concretos que a gente tem um cuidado maior no momento de montar a sua dosagem, para deixar ele mais trabalhável, mas ainda manter a resistência a aguacimento pequena, utilizar uma porcentagem de aditivo para trabalhar esse concreto autodensável, por exemplo, tá? Acabamento, então, um acabamento que seja visualmente mais interessante do que o concreto convencional, concreto colorido, concreto branco, né? Esse tipo de material, né, que seja visualmente diferenciado em relação ao convencional. Durabilidade, então, que seja um concreto mais durável numa situação de exposição, por exemplo, no litoral, por exemplo, concreto que está enterrado com solo, que tem sais na sua composição, né? Um concreto que está numa região de indústria, que vai ter um material químico, que vai ficar ali o tempo inteiro em contato com aquela camada de concreto. Quando a gente fala de alto desempenho, nós não falamos só de resistência, tá? Aqui embaixo está até grifado para vocês. Não são só os concretos de alta resistência, tá? Eles fazem parte dos concretos de alto desempenho, mas não são só eles. Outros tipos de concreto também são concretos de alto desempenho. Eles vão ter o quê? Características melhoradas em relação ao concreto convencional, tá? Muitos dos concretos que a gente utiliza hoje já são concretos de alto desempenho, né? A gente já vem trabalhando com esse tipo de material cada vez mais, né? Tentar deixar uma dosagem específica, bem cuidada ali, para a gente não ter problemas, né, na hora de executar as nossas obras, tá? Grande parte da literatura, das bibliografias, fala que os concretos de alto desempenho trabalham com valores de aguacimento inferior a 0,40. É quase nada de água, meu povo, quase nada mesmo.
tá? É só o necessário para fazer a hidratação do material, mas é uma redução de quantidade de água que vai elevar essa característica de resistência, né? Essas características que a gente comenta que quanto mais água, menor a resistência, isso é comprovado. Então, a literatura trabalha os concretos de alto desempenho falando que eles usam muito menos água, porque eles não necessitam disso. As suas características são melhoradas de outras formas, com outros materiais, e a água não é tão necessária, então a gente tenta reduzir o seu uso para não atrapalhar nas características principais. Quer dizer que todos os concretos de alto desempenho têm água-cimento inferior a 0,40? Não, tá? Não necessariamente. Isso aqui são algumas literaturas que trabalham dessa forma, mas não necessariamente eles não vão se encaixar, né? Por não terem. Pode sim, pode ser na estética. Uhum. Por exemplo, os concretos que têm coloração diferenciada, tá? Concreto branco, concretos que têm resíduos sólidos, que aí vão ter outro tipo de característica, pode ser na estética, sim, um dos tipos de concreto de alto desempenho, porque ele vai ter uma característica diferenciada superior em relação ao convencional, tá? Pode ser em relação a isso, sim. Beleza? Vamos lá. Isso, vamos lá. Concreto de alto desempenho. Então, vamos conversar um pouquinho sobre ele. Não é uma mistura revolucionária. A gente trabalha com os mesmos materiais que a gente trabalha. A anilha faz parte? Eu preciso ver. Não tenho certeza. Não tenho certeza se entra nesse grupo. Preciso dar uma olhada. Mas eu vejo e daí eu respondo. Não tenho certeza, não vi essa classificação. Se vai fazer parte ou não. Eu vou dar uma procurada, porque é muito amplo o conceito de alto desempenho, e daí eles falam das misturas em si, mas não é computado quais que são e quais que não são, sabe? Então, eu não tenho essa informação agora, mas eu vou procurar e te digo. Beleza? Gente, então, o lance é ter uma característica que seja diferente do concreto convencional e que seja melhor em relação a algum aspecto, tá? O controle dos materiais que estão sendo utilizados na minha mistura de concreto, ele vai ser rigoroso em relação a conhecer os materiais, as matérias-primas, conhecer a sua dosagem, conhecer como que é realizada essa mistura, as proporções e tudo mais, para que fique o quê? Um pouco mais preciso como que vai responder essa mistura em relação àquela característica que eu quero melhorar, né? Então, para que a gente consiga obter essa característica que eu quero melhorar, tá? Aí vem o quê? A diminuição do aguacimento, como que ela é feita? Através dos materiais que a gente já conversou anteriormente, que são os aditivos, né? A gente consegue a trabalhabilidade, que é interessante para o concreto para conseguir trabalhar ele manualmente, mas eu uso menos água e aí eu consigo não reduzir a resistência desse material. Em quanto tempo é feito o rompimento de corpos de prova do concreto de alto desempenho? Então, normalmente aqui são feitas várias idades, no mínimo 4, tá? A gente trabalharia com 7, 28, 60, 90, tá? São idades para a gente conseguir acompanhar. Aí, se eu quiser mais ainda, eu vou para 3, 14, né? Que são outras idades. Um dia, dependendo se for concreto da alta resistência, um dia, tá? A gente tem pelo menos 4 a 5 idades ali de rompimento de corpos de prova, que vai analisando em uma curva, né, de crescimento de resistência, tá? Beleza? E aí, pessoal, para que eu consiga melhorar as qualidades desse material, a gente trabalha com melhoramento principalmente da sua microscopia, tá? Pode ser trabalhado junto com... Sim, sim. O concreto autoadensável, ele é sim um tipo de concreto de alto desempenho, tá?
E a gente pode sempre, pessoal, dentro das necessidades, quando a gente está no empreendimento, misturar tipos de concreto, tá? Então, trabalhar com eles de acordo com a minha necessidade. Ah, aqui é uma parte que eu quero que fique aparente, vou procurar um concreto que seja visualmente mais interessante. Sim, aqui eu preciso de um concreto que tenha uma fluidez alta, eu vou para o concreto de alto desempenho, né? Posso trabalhar com diferentes materiais, dependendo da minha necessidade. Mas o concreto altadensável é um exemplo de concreto de alto desempenho, porque ele tem uma característica diferenciada, uma mistura melhorada, né, em relação ao convencional, e aí a gente utiliza ele em troca do concreto convencional, né, para aquilo que a gente necessita na obra, de ter um adensamento específico, uma homogeneidade ali mais facilitada, um processo de cura que não precise de um cuidado tão extremo, né? Porque a gente consegue visualizar como que está o nosso material na superfície e tudo. É um concreto novo, bem interessante. Ele é um exemplo mais fácil, né? Mas eu tenho que dar uma procurada nesses outros concretos de alto desempenho, porque varia muito, né? O que entra dentro disso ou não, tá? O que a gente trabalha, pessoal, em relação aos materiais de base, é trabalhar a ligação que vai ter entre eles dentro do concreto. Então, otimizar essas ligações. Opa! Peraí. Peraí, já volto. Voltou meu microfone? Beleza. Soltou o meu fone aqui. O que a gente trabalha é em melhorar, beleza, melhorar as junções dos materiais. Então, eu pego britas e areia, eu faço um estudo granulométrico para ter tamanhos de grãos que sejam complementares dentro da microestrutura do concreto, para que eu tenha uma junção e um argamassamento mais fechado, mais compacto dentro da mistura de concreto. Então, a sua pasta e a junção dela com os agregados fica mais unida, fica com menos poros, a gente consegue trabalhar a sua coesão, a coesão da mistura de uma maneira mais precisa, tá? Fica mais bonito o concreto e isso influencia sim nas características dele depois no endurecimento, né? Ele fica com menos pontos de fragilidade, tá? E aí entra também no reforço das ligações químicas. Então, o que a gente comentou na parte de adições entra aqui no concreto de alto desempenho. Quando a gente coloca uma adição com o sentido dela reduzir os poros que tem no meu concreto para reduzir possível entrada de água, que vai causar algum processo, né, que pode causar uma manifestação patológica no futuro, a gente está melhorando uma característica do concreto onde ele teria mais poros. Se eu coloco uma adição que depois vai reagir com a minha mistura para formar novos compostos e melhorar a resistência do meu material, também é uma melhora, né, nas características desse material e aí classifica como concreto de alto desempenho, tá? Vamos entrar então e relembrar um pouquinho, né? Porque eu comentei com vocês isso só em vídeo, né? Falar um pouco da macroestrutura e microestrutura do concreto, o que eu quero dizer quando a gente fala de melhoramento, né? Então, quando a gente fala do concreto no estado macro, olhando ele a olho nua, né? Olhando o corpo de prova, o concreto que a gente acabou de dosar ali, eu vou ter na fase endurecida a fase pasta, tá? Onde eu vou ter o cimento já hidratado. Eu vou ter a fase agregado, que vai ter a brita, né? A pedra brita e a areia, que normalmente vai estar incluída ali junto com a pasta, porque ela se une numa argamassa, né? Que é o que a gente chama. Vou ter os vazios ou poros. Aqui tem uma imagem bem bonita, bem top de um poro, né? Que eu fiz no meu mestrado, essa imagem. Olha a lindeza desse negócio, tá?
com uma ampliação de 250 mil vezes, tá? Olha o poro, que seria o quê? Um poro normal, né? A gente olhando ele no microscópio ali consegue analisar a formação do poro no concreto, tá? E a outra região que a gente tem que lembrar, porque ela é super importante, é a região da zona de transição, é a interface entre a pasta e o agregado graúdo, tá? E essa zona de transição, esse momento de interface, é a parte mais frágil do nosso concreto, é ali que dá problema, é ali que quebra, porque ali a gente tem uma ligação química um pouco mais frágil. Por que que a gente tem uma ligação química mais frágil? Porque no concreto a gente tem a formação de alguns compostos específicos quando esse material hidrata, entra em contato com água, e esses compostos vão dar a resistência desse material. E aí na região da interface eu tenho menos formação do composto que trabalha a resistência. Vamos falar sobre essa formação dos compostos. Então, eu tenho meu cimento sem contato com água. Sem contato com água, ele tem o quê? C3S, C2S, C3A e C4AF. E aqui está a fórmula química gigantesca. Se, né, vocês quiserem utilizar a fórmula química, fiquem à vontade. Eu vou falar essa aqui, né, porque é muito mais fácil, muito mais simples. E os químicos querem nos matar, mas é o que a gente utiliza para conversar sobre isso. Então, no cimento ali, antes dele entrar em contato com água, eu tenho esses materiais que estão compondo o meu cimento. Quando eles entram em contato com água, esses materiais vão formar 4 compostos. Vão formar CSH, que é o composto que dá a resistência ao concreto, tá? É o composto que se forma a partir dos silicatos, é o silicato de cálcio hidratado, e esse composto que dá a resistência ao nosso material, é ele que aguenta o tranco quando a gente fala de carga, tá? Então, quanto mais CSH eu tenho na mistura, maior a sua resistência, beleza? Aí eu tenho também CH, hidróxido de cálcio. Eu trouxe para vocês aqui algumas imagens microscópicas que eu estava olhando hoje, e essas imagens têm esses compostos, né, de uma maneira diferente do que essa imagem que eu tinha trazido antes já. Então, se vocês olharem aqui, ó, tem uma plaquinha, 2 plaquinhas hexagonais aqui no cantinho. Essas plaquinhas são o hidróxido de cálcio, ou a famosa portlandita. E à medida que o concreto vai envelhecendo, essas plaquinhas se tornam múltiplas placas, que são essas plaquinhas que estão nessa segunda imagem aqui, a chamada portlandita. O que a portlandita nos dá no concreto? O seu pH básico, o equilíbrio químico do nosso material, pH de 12 a 13, 12,5 dependendo, se a gente trabalhar com média 12,5, então a portlandita está ali auxiliando a manter o equilíbrio químico do nosso material, e quando entra um outro material ali, é com a portlandita que ele vai reagir, tá? Aí nós temos ainda a etringita e o monossulfato, tá? Aqui nas primeiras idades dá para a gente ver a etringita, né? Mas aparecendo mais, que são essas agulhinhas, tá? O que é a etringita? Ela auxilia também um pouco na resistência, mas a proporção é bem menor, e ela auxilia na aderência do nosso material. Então, na conexão, por exemplo, do nosso concreto com aço, na conexão da argamassa com o tijolo, para segurar esse material no substrato, tá? Então, a etringita entra aí, são essas agulhinhas. À medida que vai aumentando o tempo desse material, vai ficando mais, ele vai ficando mais velho, aí ele vai se transformando, esse material vai se transformando em monossulfato e fica transitando nessas duas situações. Aqui no cantinho, pessoal, tem uma formação de CSH, tá? São vários torres de um material completamente disforme, tá? Ele não tem um formato definido completo. O CSH não tem uma carinha assim, normalmente a gente vê o que não for os outros da CSH, tá?
E aí, o que acontece, pessoal? No concreto de alto desempenho, a gente sempre tenta o quê? Trabalhar para melhorar essas zonas de fragilidade e melhorar os nossos materiais que causam o aumento da resistência, que seria o CSH. E aí nós temos a chamada região de transição entre a pasta e o agregado. Nessa região, a gente tem uma menor concentração de CSH. Normalmente, ali não forma tanto esse composto. Por isso que a hora que vem a solicitação mecânica é ali que quebra, porque é o CSH que aguenta. Então, ele não vai aguentar o recebimento dessa carga, tá? Eu trouxe algumas imagens aqui para vocês verem como que fica a zona de transição quando a gente olha no microscópio, beleza? Dúvidas nessa parte? Tranquilo? Para fechar, pessoal, e aí a gente fala do exercício, alguns princípios que estão relacionados com o concreto de alto desempenho, aí que eu tenho que ver lá aquela mistura de concretos, se ela vai se encaixar nesses princípios aqui, tá? Acho que dependendo da situação, sim, dependendo não, né? Então, o que tem no concreto de alto desempenho? Normalmente a gente trabalha com uma microestrutura com poros mais fechados, com menos poros, tá? E isso aumenta a sua compacidade, ou seja, a gente tem um concreto com menos poros, coincidentemente a gente tem um concreto mais compacto, tá? Ele não tem tantos espaços vazios quanto o concreto convencional, porque a gente está melhorando essas características. Aí nós temos ainda uma diminuição na interconexão entre poros, então os poros que normalmente poderiam ser conectados, né, com espaços vazios, não vão ter essa quantidade de conexão, a gente reduz bem esse contato, deixa eles mais isolados. Consequentemente, toda essa melhora vai causar um aumento da resistência mecânica do nosso concreto. E ainda, pessoal, por eu ter menos poros, menos espaços, eu tenho uma maior oposição à passagem de fluido, ou seja, se eu tenho água, né, que está percolando ali por fora do meu elemento, que está em contato com o meu concreto, ela não vai entrar tão facilmente quanto ela entraria num concreto convencional. E ela não vai atingir profundidades tão grandes quanto ela atingiria num concreto convencional, que teria uma porosidade maior. Com isso, a gente consegue fazer o quê? Aumentar a durabilidade dessa mistura. Aumentando a durabilidade, né? Por quê? Porque a gente tem um concreto mais compacto que não deixa passar fluidos, não deixa passar agentes agressivos, né, que podem atingir a armadura, por exemplo, que podem causar fissuração no concreto. Então, a gente consegue ter um concreto que dura por mais tempo. Por isso que a gente vem cada vez mais melhorando as misturas de concreto, saindo do concreto convencional, indo para concretos com outros aspectos, porque isso auxilia principalmente na sua durabilidade. A gente tem falado muito disso nos últimos anos nessa parte de materiais de construção, porque durabilidade quer dizer que eu não preciso fazer manutenção. E manutenção gasta o quê? Dinheiro, tá? Galera, tranquilo até aqui? De boa? Joinha lá para mim? Dúvidas? Meu povo, o que nós vamos fazer para a semana que vem é conversar um pouquinho em aspectos mais práticos, tá? Então, eu quero que vocês vão um pouco além do que a gente está indo, e aí vai valer um pouco a mais, né? Porque precisa. Então, vai valer 250 pontos, tá? Eu trouxe para vocês aqui 3 exercícios, beleza? O primeiro, você está acompanhando a execução de um edifício de 6 andares. Ao fim da etapa de desforma, você observou que um dos pilares da garagem apresenta uma falha com falta de concreto próximo ao pé do pilar. Em relação a isso, responda: o que pode ter acontecido que gerou esse problema no elemento estrutural? Então, lembra quando a gente estava falando de execução de concreto? O que pode ter sido feito errado na execução, na mistura? O que pode ter acontecido que pode ter gerado essa situação? Me explica, me conta.
e quais procedimentos você vai adotar para resolver essa situação. Foi muito o que a gente conversou hoje, né? O que vocês perguntaram, o que eu faço quando dá problema, como que eu posso resolver, está relacionado com o que a gente conversou hoje, tá? Então, elabora dentro do que vocês conhecem, dentro do que a gente viu hoje e responde lá para mim. Segunda, como engenheiro responsável, você decidiu moldar concreto na própria obra para executar a fundação do tipo radier. Quais são os procedimentos de controle tecnológico que você irá adotar para garantir a qualidade desse concreto? Você tem concreto moldado em loco, então a gente precisa cuidar um pouco mais, né, desse procedimento. O que vocês vão fazer para garantir que esse concreto esteja dentro do que vocês esperam, tá? Principalmente o que eu quero que esteja nessa resposta aspectos de amostragem, porque foi um dos assuntos que a gente comentou hoje, e quais são os ensaios que vocês vão realizar, tá? Para garantir que esse concreto esteja moldado, né, e produzido de uma forma adequada. Terceira e última, sua empresa foi escolhida para um processo de licitação para a construção de um viaduto na BR-277. Arrasou a empresa. Esse viaduto terá um vão de 10 metros entre os apoios. Meu Jesus! O que implica na utilização de um concreto diferenciado em relação ao concreto convencional. Qual será a sua escolha de concreto para executar essa obra? Quais características esse concreto terá que se diferenciam do concreto convencional? Então, buscar o quê? Um concreto que seja adequado para essa situação, onde o vão é maior, é um vão grande, tá? Como que eu posso garantir que esse viaduto vai ficar de pé e vai aguentar? O que esse concreto tem de diferente em relação ao concreto comum, que vai me ajudar a vencer uma situação dessa? Prazo, entregar por e-mail, meu e-mail está aqui, prazo até meia-noite da próxima aula, beleza? Dúvidas? Questionamentos? Tranquilo? Pessoal, só um aviso em relação à prova. As provas foram adiadas para quando a gente voltar para o presencial, tá? Não passaram mais informação em relação a isso, além disso, beleza? Então, quando a gente voltar, eles devem passar novas diretrizes. Por enquanto, a gente vai seguindo com a parte teórica para vocês não terem o semestre prejudicados. Não sei. Se é para usar concreto armado ou pode ser concreto protendido. Pode ser os dois, tá? Qualquer um dos dois. Aí você vai lá e me explicar, esse concreto é diferente por quê. Beleza? Pode ser as duas soluções, tá? Eu só quero que vocês me expliquem a escolha. Eu não vou dizer, tá errada a escolha, tá? Me expliquem a escolha com argumentos, né? Conta pra mim a historinha. Galera, fechou? Pessoal de TCC1, partiu outro link, reunião de novo, tá? Tirar dúvidas, falar de prazos, né? Professora do céu, comecei a escrever, tô nervosa, não sei o que tá acontecendo, não sei mais meu nome, tá? Vamos tirar dúvidas, conversar um pouquinho. Eu vou pular para outra reunião. Pessoal de materiais, era isso por hoje. Muito obrigado pela participação. Semana que vem estamos aí de novo. Tomara que logo no presencial. Fiquem em casa por enquanto, seguros. Beleza? Vamos pegar outro link e partir conversar de TCC um pouquinho. Deixa eu parar aqui.